Buenas, pessoal, tudo bem? Começando mais um Te Influenciamos podcast, uma nova modalidade de podcast para você que quer ampliar sua voz. E hoje eu tô com uma convidada super especial que eu tive o privilégio de conhecer em uma rodada de negócios aqui mesmo na Talk. E foi incrível como a gente se conectou, eu me identifiquei bastante com ela, senti uma energia muito boa mesmo. E uma energia assim que fala também sobre fé, sobre vivências pessoais, e é um pouco de tudo isso que a gente vai falar hoje. E eu tô muito feliz de receber a Laura aqui no Te Influenciamos. Obrigada, Seja muito bem-vinda, Laura. eu que agradeço. É um prazer. Isso aqui é a realização de um sonho que eu anotei há 4 anos atrás, que eu queria participar de um podcast para contar as minhas experiências, o que eu vivi, no intuito de ajudar outras pessoas. Então, eu estou muito feliz e muito obrigada por esse encontro, por esse convite e por esse bate-papo. E quem é a Laura, para a gente poder te conhecer melhor? Então, Mai, eu não gosto de usar os meus títulos, né, as minhas formações inicialmente, porque não é isso que eu vim falar. Então, eu costumo dizer que eu sou um vaso quebrado na mão do oleiro. Então, há 4 anos eu tenho sido amassada, prensada e forjada na mão desse oleiro. Por quê? Porque, assim como ele diz lá em Jeremias, capítulo 18, ele estava fazendo o vaso e quando ele viu esse vaso não estava saindo como ele queria. E ele precisou refazer, porque o oleiro ele não perde nenhum vaso. Então, eu me vejo nessa posição. Eu estava indo para uma direção que não era a que Deus queria, e ele não desperdiça, ele não joga fora nada. Então, ele me tomou e começou a me moldar. E a partir daí começa a minha grande história, a minha grande transformação. Eu tinha, antes desse momento, que foi em novembro de 2021, eu tinha Deus como meu Salvador. Ele era apenas o meu Salvador. Eu não via Deus como meu Senhor. Então era, bom, eu tenho Deus, ele vai me salvar, ele vai me proteger, ele vai me abençoar, ele vai me fazer prosperar. Mas a parte do obedecer eu não conhecia. E foi nessa forja, nesse momento, que eu aprendi que eu tenho um Senhor e um Salvador. E aí entro num processo que todo mundo fala e que ele existe, que ele é verdadeiro e que quem me conheceu antes de 2021 precisa me conhecer de novo, porque eu fui realmente transformada. Continuo sendo, mas foi a partir desse encontro com Jesus, com Deus, que eu entendi tudo o que estava acontecendo na minha vida. E até hoje eu vivo esse processo. E como que foi esse encontro? Você precisou abrir mão de alguma coisa em prol do evangelho? Mai, em 2021, eu passei por uma separação. Ela foi pega de surpresa. Eu fui pega de surpresa. Não porque eu não esperava aquilo. É porque naquele momento, o meu casamento, ele não estava numa fase crítica. A gente não estava brigado, sem conversar nada. Então, por isso que eu falo que eu fui pega de surpresa, porque nós já tínhamos passado por outras crises e tínhamos superado. Então, aquele momento, e foi assim, abrupto, né? E aí, quando eu vi que não tinha volta, assim, um dia depois que ele resolveu sair de casa, e eu já quero deixar bem claro aqui que essa conversa não é para julgar a decisão dele, nada. Isso aqui é porque essa minha história começa a partir desse dia, do dia que ele saiu de casa. Que eu lembro que eu fiz uma oração. Eu ajoelhei na sala da minha casa e falei: Deus, sozinha eu não consigo. Eu preciso que o Senhor tome as rédeas da minha vida. Ajoelhada, eu fiz essa oração simples. Mas, de verdade, Mai, eu não fiz essa oração pensando que ia vir tudo o que veio. De verdade, eu estava negociando com Deus. Tipo, ó, se você me tirar dessa lama aqui, se você me tirar desse sofrimento que estava começando ali, eu prometo que eu estava fazendo barganha. Tipo, você me dá e eu te dou. E ali começou. Era o que Deus precisava. De um, sabe, eu bato na porta, mas quem abre é você? Ele bateu e eu abri. E ali, Mai, começou o tal do processo. Foi assim... É ainda, né? É até hoje. Eu falo que cada mês Deus trata em mim uma coisa que Ele quer mudar.
Então, eu tive que abrir mão. Logo, assim, no primeiro mês dessa separação, foi muito dolorida para mim. Eu lembro que eu estava em casa, fazendo faxina, e eu estava escutando Marília Mendonça. E a Marília Mendonça tinha acabado de morrer, então era um mês, estava tudo muito fúnebre, a morte de todo mundo. E aquela música da sofrência, e eu já estava sofrendo, ouvindo uma música de sofrência, indo para um lugar, e naquele momento Deus falou, olha, não quero mais que você ouça música secular. Na hora. Aí eu falava, gente, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, não pode ser. Mas aquilo começava a insistir dentro de mim. Era uma voz que eu não conseguia parar aquela voz. Eu falei, não, deixa eu trocar isso aqui, porque eu já estava chorando, o negócio estava ficando muito pior. Falei, vou mudar isso aqui. Mudei, coloquei um louvor e comecei a me sentir melhor. E aí, no Réveillon de 2021 para 2022, eu lembro que eu ganhei um vinho da empresa que eu trabalho. E aí eu tomei esse vinho sozinha a noite inteira, num sofrimento. No outro dia, eu amanheci muito mal. Muito mal. Parecia que eu tinha tomado uma caixa de vinho, parecia que eu tinha ido para a balada a noite inteira. Novamente, a voz de Deus falou, não quero mais. Para você, isso agora não é. E aí, eu não conseguia controlar aquela voz que falava comigo. Eu falava, não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou muito sensibilizada com a questão da separação. Não, eu tô viajando aqui, isso aqui eu estou espiritual demais, vamos... Mas não, aquilo... E eu não conseguia mais. Aí eu nunca fui de beber muito, era sempre social, mas eu perdi o gosto pela bebida, pelo álcool. O cheiro do álcool começou a me fazer muito mal. E aí a música, eu não conseguia mais colocar música secular no meu carro, e foi indo naturalmente, não me pesou isso. Eu era uma mulher que falava muito palavrão, mas muito palavrão, a boca suja. Aí um dia... Eu fui para uma reunião onde a pessoa que estava do outro lado do vídeo falava muito palavrão. E eu falava, nossa, que feio isso. E eu comecei a falar, mas eu também falo isso, né? Aí, naquele momento, eu falei, não, chega, eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma moça de 27 anos e uma outra que vai fazer 7 anos, então eu não tenho que falar, eu tenho que ser o exemplo para ela. Então, essas coisas que Deus foi me pedindo nesse processo, para mim, elas foram muito suaves. Não foi assim, eu quero beber uma cervejinha, eu quero... Não, foi muito tranquilo, porque eu estava até conversando com a minha manicure. Ela está tentando parar de beber, porque ela se converteu, ela viu que já não faz mais sentido. Então, para ela está fugindo de ambientes que promovam isso assim, tranquilamente, mas para ela está sendo um sofrimento. Então, para mim, servir esse Senhor... com o que ele me pede, é muito tranquilo. E não é por medo. Não é por medo. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho o tal do temor. Eu temo porque eu tenho um respeito tão grande que eu não quero magoar o Espírito Santo. Eu não quero ofender, porque assim, o que ele fez comigo, ele é irresistível. Então, assim, o respeito que eu tenho pelo Espírito Santo que habita em mim é tão grande que eu não quero magoar ele. Então, e olha que ele tem me policiado, ele tem me corrigido, me tratado todas as vezes que eu sei que eu estou fazendo errado. Vem essa voz. Eu costumo dizer assim que Deus fala com cada pessoa de forma diferente. Então, assim, comigo é uma voz... como você sabe que é Deus falando? A voz que fala comigo corta todas as outras. Então, assim, eu não tenho dúvida mais. Tipo assim, é isso, para e ouve, porque é Deus comigo. Então, eu acho que tem gente que recebe profecia, tem gente que ouve um louvor e Deus fala... Então, sonhos, exatamente, sonhos. Um profeta, por exemplo, a minha filha de 6 anos, Deus usa muito ela para falar comigo. Então, para mim, essa voz, assim, ela cala todas as outras. Então, eu não tenho dúvida de quando é Deus falando comigo. E esse podcast aqui... quando começou esse processo de muita dor, eu não conseguia entender muito mais assim, o que eu estava sentindo, porque eu falava assim, Deus, mas eu quero sofrer pela separação, mas eu estou sofrendo porque o Senhor está me corrigindo em algumas coisas. Mas eu falava assim, mas eu não estou sofrendo por conta da separação? Aí era meio que, deixa essa separação para lá, porque eu estou te tratando agora, eu vou corrigir em você e tudo que não me agrada, que é esse vaso, esse barro sendo modelado, prensado, forjado na mão do oleiro. Então,
assim, como eu não conhecia, eu era muito imatura na fé, no meu conhecimento da palavra, eu não estava entendendo nada, mas assim, pelo fato de eu ter falado para Deus, toma as rédeas da minha vida, eu não tive muito tempo de pensar. As coisas foram acontecendo, eu falei, não, é Deus que fazendo, então vamos, então vamos, então vamos. E aí, esse podcast, eu lembro que eu falava assim, Deus, tudo que eu tô vivendo, eu preciso que outras pessoas saibam. Porque, assim, às vezes a pessoa está passando por um sofrimento, por uma dor, por uma perda, por uma doença, e ela não sabe por que ela está passando por aquilo. E todo sofrimento, toda dor, para mim, tem uma lição, tem algo a ser aprendido, ou é uma benção, e eu vivi isso. Então, assim, acho que em janeiro de 2022, eu falei, eu quero contar isso para as pessoas, eu quero edificar a vida das pessoas com o podcast. Por quê? Nos momentos de maior dor, de maior sofrimento, que eu não tinha mais o que fazer, eu orava, eu jejuava, eu louvava, eu ia para a igreja, eu pedia oração, não tinha mais nada que cessasse essa dor. O que eu fazia? Eu colocava no YouTube testemunhos cristãos, histórias de superação. Então, eu assistia aquilo me encorajava, me dava força para seguir. Eu falava, bom, se essa pessoa passou por tudo isso, que eu considero muito maior do que eu passei, eu também vou passar por essa dor. Aí eu assistia. Então, assim, era toda noite, todo o tempinho que eu tinha, eu ficava assistindo. Eu falava, gente, eu também quero fazer isso. Porque eu acredito que a nossa vida é para ser testemunho. Tudo que a gente passa, supera e ensina outras pessoas como passar. E eu anotei esse desejo, mãe, num caderninho. Eu tenho vários caderninhos de oração, vários caderninhos de devocional. E eu falei, Deus, eu quero falar sobre isso num podcast. Mas, assim, deixei aquilo lá. Eu escrevi lá e deixei. Então, e aí, o que aconteceu a partir disso? Me separei, não voltei, a pessoa já está com outra pessoa e está tudo certo, tudo resolvido, o perdão já está tudo alinhado. O que começou a acontecer naturalmente, sem eu fazer esforço nenhum? Começaram a aparecer amizades para mim, Mai, justamente com aquilo que foi a minha maior dor. Mulheres em crise no casamento. Assim, um parquinho. Eu ia para o parquinho com a minha filha, e chegava uma mãe, e, de repente, quando a gente via, a conversa estava, eu estou em crise no meu casamento, eu estou brigando. Aí, quando eu via que aquelas mulheres estavam repetindo os mesmos erros que eu repeti no meu casamento, eu comecei a ajudar essas mulheres, mas sem intenção nenhuma. E, lógico, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que eu fui responsável 100% pelo fim desse relacionamento. Eu acho que eu tenho os meus 50%, ele tem os 50% dele. Mas como isso aqui é sobre mim, eu vou falar sobre mim. Então, vai parecer assim que eu sou uma víbora, né? Mas é que eu só posso falar de mim, porque seria antiético se eu, né, falasse das coisas que ele fez e que não me agradaram. E aí eu essas conversas começaram a surgir. E aí eu falava, não faz assim. Porque você está indo no mesmo caminho que eu, você está indo na mesma direção. Isso não é legal. E eu comecei a falar com essas mulheres me ligavam, essas mulheres, assim, pessoas que eu nem conhecia. Ai, Laura, vamos conversar mais. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Será que essa dor tem alguma coisa a ver com propósito? Porque eu comecei numa busca de propósito, né? Ficou muito em alta esse negócio de propósito. E eu comecei a conversar com essas mulheres. Comecei a falar, não, vai. E aí, eu tenho 2 testemunhos. Fala, Laura, se a gente não tivesse tido aquela conversa, hoje eu não estaria casada. Porque aquela conversa, aquele momento me fez refletir, me fez entender que é uma fase, que é uma crise, que tudo vai passar. E aí eu fui para a psicanálise. Não para atender como psicanalista, mas para eu me conhecer. Por que eu fazia as coisas que eu fazia do jeito que eu fazia? E aí, minha amiga, aí o negócio foi feio. Porque me trouxe uma clareza muito grande. Por que eu agia daquela forma com as pessoas do meu trabalho, com as pessoas da minha casa, com o meu ex-marido, com as minhas filhas. E aí você vai puxando. Eu falo que é um fio, né? É um fio que você vai puxando, e você vai puxando, ao mesmo tempo que dói. Porque sempre você acha que a culpa é do outro.
todo mundo acha, todas as pessoas, não, a culpa é do outro. É muito difícil você achar uma mulher, uma pessoa que fale, não, eu errei. Eu agi assim. E eu comecei a ser essa pessoa que eu assumi a responsabilidade a partir desses conhecimentos. Eu falei, não é sobre ele, é sobre mim. O que eu fiz? E aí, quando eu abri a caixa preta dos meus traumas, eu vi que eu tive uma infância disfuncional, a minha família é muito disfuncional. E eu honro os meus pais, porque eles só nos deram o que eles receberam. Então, assim, provavelmente eles foram muito melhores do que os pais deles. Então, conscientemente, dentro daquilo que eles sabiam, foi aquilo que eles né, puderam dar. E aí, a partir disso, eu tive conversas longas com a minha mãe, com meu pai, com a minha filha mais velha, porque eu falei, gente, eu sou essa mulher que levanta na família para quebrar esse ciclo. Então, assim, é uma família muito disfuncional. E eu falei, não, eu não quero isso para a minha filha mais velha, eu não quero isso para a minha filha mais nova. E a nossa família, eu fui começando a ser essa pessoa que mudou o jogo, sabe? Da minha casa, assim. E eu não estou aqui falando que ir para uma igreja é a salvação. Não acredito que seja a salvação. Mas estar na igreja ou estar num bar faz muita diferença. Então, assim, o que a igreja vai te ensinar, o que a rua vai te ensinar. Então, eu prefiro que eu esteja na igreja, que as minhas filhas estejam na igreja, porque lá eu vou aprender coisas muito mais bacanas do que num bloquinho de carnaval. Então, e aí eu me levantei. Eu sou a pessoa que eu levantei para mudar a história da minha família. E que interessante, né, Laura? Porque você passou por um momento difícil da tua separação, você viveu por um tempo sofrendo, se martirizando e vivendo aquele luto, que realmente é um luto, você se separar. Mas olha quanta coisa boa veio aí depois disso. Você desconstruindo situações que a tua família vivia, né? Quebrando, vamos falar maldições hereditárias, Sim. digamos assim? Sim. Então, quebrando essas maldições hereditárias, rompendo com esses ciclos que envolvem os teus antepassados e trazendo cura interior, não só para você, como também para os seus familiares, para suas filhas. Sim. Então, veja só quanta coisa boa pode vir a partir disso, né? E por que eu falo isso também? Porque, assim como você, eu já passei por algumas situações muito delicadas envolvendo essa área sentimental. E eu me culpava e me perguntava, mas por que comigo? Me colocava naquela posição de vítima, sabe? Eu ia chegar nessa parte. Por que comigo? Por que eu fiz para merecer isso? E aí, num belo dia, eu realmente fui em uma igreja e uma pessoa que eu nunca tinha visto chegou no meu ouvido. Parece que ela ouviu o que eu estava falando, que era eu e Deus. Sim. Ela veio na minha direção, no meu ouvido, e falou, porque você precisa aprender a depender de mim. Você acha que tudo está na força do teu braço, que você pode mudar o jogo das coisas. E eu percebia que eu estava idolatrando aquele cara. Sim. No sentido de, nossa, se eu terminar com ele ou ele terminar comigo, o que eu vou fazer da minha vida? Como assim? Eu não preciso dele, eu não precisava. Né? Então, essa foi a resposta que Deus me trouxe naquele momento. E no final, ainda veio uma mensagem. Não se precipite, porque no tempo certo eu vou te honrar. Sim. E pensar que o meu marido também viveu muitas coisas ruins na área sentimental. Então, Deus, ele une propósitos. Né? E no teu caso, o que era para ser uma situação ruim também está se tornando uma boa lição, no sentido de que você também está ajudando mulheres a se levantarem. Sim. E hoje você está aqui no podcast, com certeza vai ajudar a ampliar essa voz e ajudar muitas outras mulheres. Você não tem ideia. Né? Tomara. Com certeza. Isso é fazer do limão a limonada. Isso aí. E o que você fez com o que fizeram com você? Mas você trouxe um ponto que é crucial. Eu fiquei murmurando durante 1 ano após o episódio da separação. Então, onde eu ia, eu contava a minha historinha de dor. Sabe, se eu encontrasse 30 pessoas durante o dia, ali estaria eu, sabe? Querendo alguém para lamber junto comigo a minha ferida, ou ela traz a ferida dela e a gente acaba lambendo as nossas feridas juntos. E aí eu comecei a perceber que eu não conseguia mais ouvir a minha história. Que aquilo ali
só estava me empurrando, sabe? Abismo que puxa outro abismo. Então, assim, eu ficava murmurando, e aí eu ia no lugar, no trabalho, eu ficava falando mal do meu ex, porque, coitadinha de mim, eu fui abandonada, eu fui traída, eu fui rejeitada, eu fui injustiçada. Até que um dia eu tive a tomada de consciência, que eu acho que é o pontapé de todo mundo que quer mudar. Então, assim, você precisa tomar consciência de quem você é, de onde você está, por que você está passando por aquilo, porque algum motivo tem. Muitas pessoas que se aproximam de mim para falar de espiritualidade falam assim, Laura, mas você acha que Deus ele está feliz? Deus, por que Deus permite, né, as pessoas passarem por isso? Né? Porque eu me colocava como a coitadinha da história. Né? E depois, né, olhando hoje, tá? Na época eu não entendia isso. Eu busquei aquilo. Por isso Deus nos deu a liberdade de escolha. Então, assim, se Ele nos deu a liberdade de escolha, como é que eu posso culpar Deus do que eu estava passando? É verdade. Então, todas as escolhas foram minhas. Eu agi de forma errada, eu não cuidei, eu não agi como eu deveria. Então, se Ele me deu liberdade e eu escolhi da forma que não era para ser, então eu não posso cobrar Ele, porque fui eu. Mas, na Bíblia também diz que teremos aflições, mas Deus estará comigo em todas elas. Então, o fato de que eu errei e estou colhendo a consequência das minhas escolhas, eu não posso colocar isso nas costas de Deus. Mas eu posso contar com Ele nos momentos de dor. Com certeza. Então, e foi isso que eu fiz. Assim, eu demorei um ano e meio para tomar, porque assim, eu queria que o mundo parasse para vir lamber ferida comigo. Até que eu passei por um processo de coaching, por isso que todo mundo tem, né, o coaching tem uma má fama no Brasil, né? Virou piada. Tem mesmo, tem. Mas, assim, eu fiz terapia, fui para psicólogo, fui para psiquiatra, mas foi um coach que virou a minha chave e também uma pessoa cristã que me ajudou a entender, acorda, você não é coitadinha, você não é nada. E aí foi onde eu comecei. A psicanálise me ajudou muito a entender. Eu sofri abuso sexual na minha infância, na minha adolescência. Eu só fui falar isso aos 33 anos, num retiro da igreja. Então, o abusador, né, me ameaçava meus pais. E aí, nesse retiro, 30 e tantos anos depois, eu consegui falar, consegui perdoar. Hoje, isso para mim não é nenhum problema falar disso, mas ficaram as sequelas disso, né? E aí eu fui entender por que eu sou uma pessoa tão armada. Por que eu sempre estou com os dois pés atrás? Por que eu sempre desconfio das pessoas? Porque eu crio um muro de proteção. Porque como eu fui muito ferida, então essa é a maneira inconsciente que eu tenho de me defender. Então, antes que essa pessoa me machuque, eu já crio uma barreira que é para lá, opa, ali eu não consigo machucar. Aí eu fui desconstruindo isso. Eu fui estudando, eu fiz psicanálise, aí eu estudei muito e continuo estudando inteligência emocional, eu fiz PNL, eu fiz análise comportamental, não para atender, mas para que isso me ajudasse nesse processo. E agora eu estou querendo aí começar a estudar neurociência, porque é o rumo que eu quero para a minha vida. Então, sair do papel de vitiminha, de coitadinha, foi a grande virada. Então, eu estou aqui, aconteceu isso comigo, beleza, lá na minha infância eu fui abusada, fui abandonada, fui rejeitada, fui traída. Tá, mas se eu ficar resmungando, reclamando, falando disso todos os dias para inúmeras pessoas, vai resolver alguma coisa? Não, só vai piorar. E nem vai mudar o passado. Não vai mudar, nada vai voltar e tipo, eu só vou. E aí eu comecei a mudar. A inteligência emocional para mim foi transformadora, assim como a psicanálise. Eu fui entendendo, e aí eu fui entender o que eu estava sofrendo. Lembra que eu te falei que eu não conseguia entender? Mas eu quero sofrer pela separação, mas eu estou sofrendo pelo trato de Deus. Eu não conseguia separar isso. Não, é porque eu estava abrindo a caixa, vendo, esse trauma aqui, por que você é assim? Por que você age assim? E aí eu fui estudar os temperamentos, fui entender qual era o meu temperamento. Eu sou uma colérica.
E aí, ai, como que age o colérico? Como que age, né, o fleumático? E aí eu fui começando a ter mais empatia pelos outros. Então, eu sou assim, eu quero tudo para ontem. Eu sou rápida, mas tem uma pessoa que não é. Então, assim, hoje eu falo que eu sou uma colérica domada, né? Eu tô sendo lapidada ali, porque o colérico ele é bem esquentadinho. Então, assim, hoje eu já não me esquento tanto, eu tô num tratamento constante. Então, sempre quando o Espírito Santo fala comigo, ó, não gostei, não é aqui, não vai aqui, não conversa isso não edifica. Eu tenho me policiado muito por rodinhas de conversa, né? E eu me afastei de muitas pessoas que não estavam edificando a minha vida. Então, hoje, a gente estava até conversando ali sobre os grupos, né? Sim. O grupo no WhatsApp. Se aquele grupo ele não tem um motivo muito bacana para eu estar ali, eu saio. Rodinhas de conversa, convites de pessoas que eu já sei que não vão me edificar, eu não faço mais parte, porque assim, eu tô com um compromisso de que da minha boca só saia coisas para abençoar a vida dos outros. Eu quero ser aquela pessoa, mãe, que por onde eu passar, alguma coisa de bom eu deixo na vida da pessoa. Então, quando não tem nada para falar, quando não tem nada para fazer, eu fico quieta. Só que tem um problema do colérico muito grande, né? Porque, assim, nós temos um corte cirúrgico. De repente, eu estou falando com você, aí na manhã eu falo, não, isso aqui não faz. Eu já corto, eu não consigo ir gradativamente saindo da sua vida. Não. E as pessoas que conviviam comigo, que eu acabei me afastando, me perguntam hoje, Laura, o que aconteceu? Eu te fiz alguma coisa? Eu não fiz nada. Essa pessoa não fez nada para mim, mas aquela roda de conversa, ela deixou de ser interessante para mim. Eram pessoas que eu convivia todos os dias, eram pessoas que eu saía para almoçar, para tomar café, mas eu ia e quando eu me via estava uma fofoquinha, quando eu me via eu estava falando mal de outra pessoa, e eu chegava em casa e Espírito Santo me amassando de novo. Não, e aí eu chorava, mas eu chorava por quê? Porque eu tenho esse compromisso de não machucar o Espírito Santo. Então, assim, se não é para edificar a vida de alguém, não abre a boca, não sai de casa, fica na sua casa, que o melhor que você faz é isso. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu fiz com o que fizeram comigo? Eu estou tentando edificar a vida das pessoas. Eu fiz um compromisso com Deus lá, aquela barganha que eu te falei, que se ele me tirasse daquela dor, eu ia falar dele todos os dias. Tem dias que eu não tenho a oportunidade de encontrar com uma pessoa e falar, não surge. Então, o que eu fiz? Nas minhas redes sociais, todos os dias, tem uma passagem bíblica que eu estudei no meu devocional às 5 da manhã, eu interpretei aquilo e eu coloco lá. Então, Deus falou comigo, eu vou lá e coloco. Então, é a maneira de eu honrar o meu compromisso com Deus. Então, se eu não encontrar com ninguém que eu tenho oportunidade de falar, então, nas minhas redes sociais, de alguma forma, e olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho pouquíssimos seguidores, mas olha, todo dia tem alguém falando, Laura, obrigada por essa passagem, obrigada por essa palavra. Nossa, recebi um tapa aqui. Nossa, Laura, era isso que eu precisava ouvir. Então, assim, é o compromisso com Deus, sabe? Eu fiz um compromisso com Ele. Na época, sim, era uma barganha, mas agora, assim, é prazeroso. Eu tenho um prazer de falar de Jesus, assim, sabe? E Ele é tão perfeito, Jesus é tão irresistível quando a gente conhece Ele dessa forma que eu o conheci, que é tão suave, começa a surgir o assunto de Jesus, assim, sem intenção. Por quê? Porque eu falo, Deus, me usa. Me usa. Abre essa boquinha aqui, que já falou mal de muita gente, para edificar agora. E assim, aonde eu vou, Maia? Aonde eu vou, não tem... Se eu tenho uma brechinha assim, a pessoa vem reclamando, eu falo, Jesus, e começa. E aí a conversa flui, a conversa vai indo naturalmente, assim, sem esforço. Eu não imponho a presença de Jesus para ninguém. O negócio vem, aquela presença vem quando eu vejo as pessoas que... Eu vou ali fazer vou no dentista, de repente eu estou pregando para dentista, e aí, Laura, assim, era isso que eu queria. Então eu peguei esse limão azedo que eu fiz, eu falei, o que eu tenho na mão agora? O que eu tenho na mão? Então, eu tenho conhecimento. E se esse conhecimento que eu adquiri, ele não pode ficar só comigo. Tem uma frase que eu até esqueci que fala que um conhecimento não aplicado é um conhecimento perdido, alguma coisa assim. Então, eu falei, eu vou falar. Eu vou usar minhas redes sociais, toda vez que eu estiver reunida com mulheres, principalmente mulheres que estão nesse caminho do vitimismo, que o marido é culpado de tudo, que ele não presta para nada, que ela é o alecrim dourado, que ela é a perfeição. Eu falo, não vai por aí não, não vai por aí não, que eu sei o final desse caminho aí. Então,
pago para isso. Eu peguei tudo isso que aconteceu e quero edificar a vida das pessoas com esse conhecimento, com essa transformação que eu passei. Porque, que eu falo, quem me conheceu antes de 2021, me perdoem. E verdade, eu sabia que Deus começou a falar comigo, Mai, de pessoas que eu tinha que pedir perdão. Eu lembro que a primeira... Nossa, é pesado, né? É pesado. Eu usei o Facebook na época. Duas. Eu lembro que Deus falou assim, você precisa pedir perdão para essa pessoa. Eu falava, Deus, mas isso aconteceu há 10 anos atrás. Por que... Mãe, tipo assim, a minha vida não andava. Aí aquela voz, né, que eu falo que cessa todas as outras. Pede perdão para essa pessoa. Eu falei, meu Deus, eu não vejo essa pessoa tem 10 anos. Aí eu falei, como que eu vou conseguir o contato? Facebook, porque no Instagram não tinha mais. Aí eu falei, olha, preciso falar com você. A pessoa falou, louca, né? Louca, brigou comigo, né? Tivemos um arranca-rabo lá atrás, agora quer falar comigo? Me dá seu telefone. Aí liguei, falei, ó, então sabe aquele não sei o quê? Olha, Laura, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu falei, irmão, só recebe meu pedido de perdão. Deus é que está mandando, porque eu, Laura, carne, eu não teria. Então, assim, é o Espírito Santo que está agindo em mim, eu preciso fazer isso em obediência ao Espírito Santo. Não é porque eu quero, não. Porque nem sempre as coisas que Deus pede a gente quer fazer, mas a gente tem que fazer. Aí eu pedi perdão para essa pessoa e fui sair. Quando eu não tinha o contato, eu usei Instagram, usei porque eu precisava, porque aquilo não me deixava em paz. Enquanto eu não tomava essa atitude para ela, você não vai andar, você não vai sair daqui, nada vai acontecer, essas coisas não vão fluir. Daí eu pedi, era um alívio, assim. Tipo, sai todo aquele peso. Sai. E, assim, a gente tem a mania de achar que perdoar, pedir perdão, mesmo quando você não errou, você tá, tipo, ok, o que você fez para mim, né, tá tudo certo. Não, eu tô tirando, né, aquele veneno que eu dei que eu tomei achando que o outro ia morrer, né? E é libertador, assim. E aí outra coisa que eu me libertei nesse processo foi sobre o que os outros pensam de mim, sabe? Então, assim, eu lembro que nesse primeiro pedido de perdão, eu falei, o que ele vai achar de mim? O que ele vai pensar? Ai, virou a evangélica agora, a santinha, né? Tá querendo fazer uma... Aí eu falei, gente, é para Deus. Pouco me importa o que as pessoas estão pensando, o que vão pensar. É para Deus. Se Ele mandou fazer, eu vou fazer. Eu estou preocupada com a minha reputação com Deus e não... E aí isso foi um passo muito importante na minha vida, porque, assim, ainda todos nós temos assim, essa preocupação do que o outro vai pensar, né, da gente. Eu vou ter um podcast, o que vão falar? Quem é ela para ter um podcast? Sim, eu quero ter um podcast. E se não der certo, está tudo bem, né? Vou morrer se não der certo. E aí isso foi libertador, porque assim, agora eu faço as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, desde que não prejudique ninguém à minha volta, desde que, né, se der errado, deu para mim. E agora vai. Então, assim, pedir perdão foi mais do que só pedir perdão. Foi assim, eu estava muito preocupada. O que essa pessoa vai falar? Nossa, a gente teve uma briga horrível lá atrás. É Deus. Então, Deus mandou, eu faço. Eu cumpro, eu obedeço. E quando eu não obedeço, é uma tormenta na minha cabeça. Assim, eu temo a Deus nesse sentido. Como eu não quero mais passar pelo processo de dor que eu passei, porque foi um negócio assim... Foi muito dolorido. Então, eu não quero voltar para esse lugar. Eu não quero voltar para esse lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer. E não me custa. Não é um negócio assim que fala, nossa, que chato ter que obedecer. Não. É um negócio muito suave. Na minha vida, todos os pedidos que Deus fez para mim foram muito tranquilos, muito suaves. Eu tenho prazer em servir. Eu tenho prazer em obedecer toda vez que Deus pede. E quando... Eu vou te falar uma coisa. Quando eu não obedeço, é porque, de fato, eu não entendi, sabe? Porque quando eu entendo, quando eu tenho convicção de que aquilo ali foi Deus que mandou, minha amiga, pode... Vai e faça. E é melhor obedecer do que sacrificar, já diz a palavra. Sim. E vou te falar, eu também precisei renunciar a muita coisa. E Deus, ele fala comigo através de sonhos, é algo que já é muito antigo. E mesmo quando eu não estava firme na fé, porque eu tive meus momentos também. Então, eu vivi uma vida de muita farra, de muita rebeldia. Poxa, você foi criada no Evangelho, mas teve um momento da minha vida que eu escolhi abrir mão daqueles princípios para viver como eu queria. E quando a gente começa a viver do jeito que a gente quer, nada dá certo. Eu já tinha empresa, eu
já tinha tudo, digamos assim, né? Uma estrutura para ter uma vida perfeita e realizar vários sonhos. Porém, não estava vivendo de acordo com o que Deus queria para minha vida. E aí, uma vez eu peguei um Uber e o Uber era pastor. E eu já estava meio assim, o que esse cara quer falar comigo? Pelo amor de Deus. E aí, de repente, ele começou a perguntar sobre a minha vida, como que estava. Ele falou, sabe por que as coisas na sua vida não dão certo da maneira como você quer? Porque você não está se posicionando do jeito que Deus quer. Então, na hora que ele falou isso, ressoou completamente com um sonho que eu tive que justamente Deus falava, você precisa se posicionar. E no sonho, mostrava uma moradora de rua vindo trazer esse recado para mim. Então, foi algo muito forte e claro, como se fosse uma mensagem escrita no outdoor. Você precisa se posicionar. Foi muito forte. Dentre várias outras coisas que Deus falou ali durante aquele período. Então, a partir daquele momento, eu falei, eu escolho abrir mão de pessoas, de ciclos sociais que eu estou inserida, e escolho viver exatamente as promessas que ele tem para minha vida, porque são muitas. E aí eu realmente abri mão de relacionamentos totalmente errados que eu estava vivendo, de pessoas que em nada me agregavam, abri mão também de situações, de coisas que não valiam a pena. Nessa mesma semana que eu decidi abrir mão, destravou minha vida profissional, curso que eu queria lançar há muito tempo, aconteceu. A minha formação na faculdade, que estava travada. Fiquei 8 anos tentando me formar. Porque eu voltava de federal para federal, filha de militar, então sabe como é que é. Então vivia voltando do zero. Isso deu certo e a minha vida emocional, afetiva, destravou também. Na mesma semana, praticamente, que eu conheci meu marido. As pessoas não entendem esse poder. Não. E, as pessoas, eu conheço muitas pessoas, mas que elas têm vergonha de se posicionar. Porque, para elas, sair do mundo... Eu também era da balada. Eu também era do fervo. Tipo, me envergonho de contar. Mas faz parte da minha história. E se eu tô aqui hoje falando do evangelho, é porque eu precisei passar por aquilo lá. Muitas pessoas que, por medo do que vão falar... mas espera lá, ela está na balada... E agora está falando de Jesus nas redes sociais? Está postando o devocional Café com Deus Pai? Não. Então, assim, ela prefere ficar com a aprovação da sociedade de que, olha, ir para balada, fumar, beber, postar foto com a garrafinha de cerveja. Eu não vou desagradar as pessoas. Mas... não vou agradar a Jesus, então eu não faço porque eu até sei que eu preciso, eu até sei que o caminho é esse aqui, mas como que eu vou mudar? E eu ouvi muito isso, porque a minha mudança ela foi muito radical. Tipo assim, de repente eu estava aqui e de repente eu só comecei a postar coisa de Jesus, sobre espiritualidade, frases que realmente me impactaram, não é aquela frase que você posta, frases que realmente falaram comigo. Muitas pessoas falaram, o que aconteceu? O que aconteceu? Que eu passei por um vale aqui e não teve outra saída. Esse aqui foi a maneira que Deus ele me parou. Como você falou que você queria fazer as coisas do seu jeito, me identifiquei muito com essa história. Mas eu tenho mais ou menos 5 histórias que Deus me livrou da morte. Foram 5 histórias assim bem, bem marcantes. Na minha infância, eu quase morri afogada. Com a minha irmã, com a minha prima e com uma amiga. Nós quase morremos afogada mesmo. Aí depois eu sofri um acidente de moto. Aí depois eu tive uma convulsão lá no camelódromo. Eu parei o camelódromo, foi lindo. Tipo assim, parei o trânsito. Sexta-feira, 6h, foi uma convulsão muito demorada. E por que eu falo que Deus me salvou nessa convulsão? Porque eu estava dirigindo. Aí, na hora, passei na frente do camelódromo e lembrei que tinha que comprar um controle para TV. Parei, eu pisei no camelódromo e convulsionei. Então, eu poderia estar dirigindo, poderia ter batido o carro. Aí, em 2018, eu engravidei da Maitê. E eu não sei se você ficou sabendo de um guindaste que caiu na casa de uma grávida. Isso repercutiu nacionalmente, sim. Eu virei meme. Sério? E assim, um guindaste caiu e o guindaste caiu na minha cabeça. A casa inteira caiu na minha cabeça. E aonde que foi preservado? Onde eu estava. Ficou assim, a foto é bem assim, eu aqui, como se fosse microfone, a casa toda, e eu aqui, grávida da Maitê. E
E aí, hoje, Mai, hoje... Ah, e tem mais uma ainda. Em 2023, descobri um tumor maligno no intestino. Eu falei, gente, são 5, né? Acho que dariam 5. 5 vezes que Deus me livrou. E eu olho hoje para isso, eu entendo, Mai, que Deus estava tentando falar comigo. Tipo, eu tô aqui. Era para você ter morrido. Mas eu te salvei, porque eu quero te usar. Eu quero usar toda essa sua história bagunçada e para edificar outras pessoas. Aí descobri esse tumor, na colonoscopia, tirou o tumor inteirinho, zerou. O médico falou, Laura, isso aqui, ó. Ele falou para mim, é sorte. Eu falei, tem sorte, não, tem sorte. Isso aqui, Deus. Por quê? E eu acredito muito, Mai, que esse tumor, ele foi resultado dessa dor, desse sofrimento, desse ressentimento que eu fiquei, sabe, como posso dizer, fomentando ele, sabe, durante todo esse período pós-separação. Eu fiquei com muito ódio, eu fiquei com muita raiva. Então, aquilo ali, eu acredito muito nas doenças, né, emocionais que viram físicas, né, a psicanálise fala muito sobre isso. Então, assim, Deus me livrou da morte 5 vezes. 5 vezes. Então, quando eu olho para trás hoje, eu falo, Deus estava me chamando a minha atenção. Deus estava me chamando a atenção. E qual foi a maneira... hoje isso para mim é nítido, é claro. Qual foi a maneira que Deus falou assim, bom, eu já livrei ela da morte 5 vezes. Ela não parou com esse jeito dela controlador de ser, de fazer as coisas dela do jeito dela. Ela é arrogante, ela é orgulhosa, ela é soberba, ela é mandona. Enfim, eu tinha o controle de tudo. Eu tinha o controle de tudo na minha mão. Tudo. Deus falou assim, eu vou tirar o controle dela. E a casa foi caindo assim, literalmente. O casamento, o emprego que eu ganhava muito bem e que, assim, ó, até hoje me perguntam, você foi mandada embora daquele emprego? Porque eu fui demitida de um emprego onde eu estava sendo elogiada até o último dia pelo presidente, pela vice-presidente. Caramba. Então, assim, Deus falou assim, eu vou tirar tudo dela. Aí Deus tirou o casamento, Deus tirou o meu financeiro, Deus mexeu na minha saúde. E a Maitê, que é a minha filha mais nova, eu tinha um controle sobre ela. Eu sabia de tudo. Tipo assim, eu coloquei câmeras na minha casa para babá cuidar dela. Eu tinha controle. Eu estava trabalhando e cuidando. Controle. É babá um amor de pessoa. Virou quase que da família agora. Mas eu tinha que ter o controle. Eu coloquei a Maitê na escola com 1 ano, numa escola que tinha câmeras, que eu conseguia ter o controle. E, de repente, o pai da minha filha pegava a minha filha para passar os dias com ele, né? E ele é muito presente na vida dela. E eu perdi o controle, eu não sabia o que a Maitê estava comendo, eu não sabia onde a Maitê estava dormindo, se estava passando frio. Então, eu perdi o controle de tudo. Eu fiquei sem dinheiro, fiquei sem saúde. Aí Deus falou, você está vendo? Mai, assim, ó, é como você falou, um outdoor na sua testa. Você está vendo quem é que tem o controle aqui? Você não tem controle de nada. Você não é nada sem mim. Você é tudo comigo, mas sem mim você não é nada. Mãe do céu, como dói. Dói demais. Como dói. Mas, assim, não é uma dor gostosa? É louco, não é? Porque você vai se curando, você vai entendendo e você vai... Fala, eu tô apaixonada nisso, eu quero mais. E quando eu demorava muito para sair de uma dor, eu lembro quando Deus me tratou o orgulho. Putz, nossa! foi pesado. Foi, porque assim, eu estava quebrada financeiramente e uma pessoa queria que eu fosse numa confraternização e eu disfarçando ali, não quero ir. Mentira, eu não tinha dinheiro para ir, porque custava não sei o quê, no fim dava uns 200, alugar o espaço, pagar a comida, não sei o quê, não sei o quê. Aí essa pessoa falou assim para mim, Laura, posso ofertar na sua vida? Eu falei, imagina, eu? A pessoa que é autossuficiente desde os 13 anos, que trabalha fora, se sustenta. Minha mãe e meus pais nunca compraram mais nada para mim, porque eu sou dona da situação, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Menina. E eu falei, não, obrigada. E é uma pastora. Ela me ligou depois de uma semana que estava perto da confraternização, 2 horas de... Laura, Deus está falando comigo aqui, ó. Está tratando em você o orgulho, Mai. Eu rolava no meu apartamento de dor, assim, porque eu não queria reconhecer aquilo. Eu não queria. Até que um dia eu falei, tá bom, eu aceito. E aí eu fui quebrando o orgulho dentro de mim, orgulho. E foi, assim, libertador, assim. Não tenho orgulho de nada agora, não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Então, assim como eu disse no começo da nossa conversa, que Jeremias, né, nessa passagem, e eu falo que Deus, ele fez da mesma forma que ele fez com Paulo, né? Quando Paulo estava indo para Damasco,
estava indo ali matar os cristãos porque ele estava convicto que aquilo ali era o certo. Então, como que Deus fez para parar Paulo? Derrubou ele do cavalo e deixou ele cego, porque ele não ia poder fazer mais nada. Então, comigo, as coisas de Deus, ele tentou me avisar durante 5 anos, desde lá da minha infância. Ó, quero você para mim, eu quero você assim. E eu, de verdade, eu não tinha essa noção. Hoje eu tenho. Então, a forma que Deus achou, falou assim, eu vou tirar tudo dela. Eu vou tirar tudo dela, porque só assim ela vai me reconhecer e vai entender que ela não é nada. Então, quando assim, eu olho para Jesus e falo, não sou nada. Mas quando eu olho para a cruz, assim, eu falo, eu sou tudo. Então, assim, é uma loucura. Então, eu vou viajar. Senhor, posso ir? É da tua vontade que eu esteja ali? Tipo assim, para estar aqui, Senhor, esse podcast, é para eu estar lá? Aí eu vim orando dentro do carro, falei, Senhor, usa a minha boca, que não seja para eu ganhar like, que não seja para eu ganhar seguidor. Não é essa a intenção. É realmente edificar. Que, de alguma forma, se tiver uma pessoa que fala, puxa, valeu a pena. Tá pronto. E é aquele versículo bíblico, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso me fez refletir em uma época que eu estava no barzinho ali perto da faculdade, da Universidade Federal, que eu nunca queria ir. Justamente, por princípios, lembra? Mas não estava, eu estava com um pé ali e um pé cá. Mas eu tinha um princípio, falei, não quero ir. No belo dia eu falei, eu vou. Minha filha, não saí mais, entre aspas. Só que sempre alguém chegava na minha direção e falava, o que tu tá fazendo aqui? Tu não é da igreja? Só que a pessoa nem sabia da minha vida. Eu falei, que igreja, rapaz? Que sou lá de igreja, o quê? Tá louco? Tá me tirando? E aí a pessoa, cara, você é da igreja. Você tem uma cara de quem é da igreja. E eu achava engraçado isso. Mas por quê? Porque as pessoas, de alguma forma, conseguiam enxergar alguma essência. E isso é uma coisa que eu não abro mão. Vou te dar um exemplo aqui. Às vezes eu vou ministrar um curso, um workshop de marketing, fazer qualquer evento de empreendedorismo feminino. Eu sempre falo, Senhor, embora seja algo voltado para empreendedorismo, para negócios, que de alguma forma as pessoas possam te enxergar em mim. Sim. Seja na minha atitude, seja nas minhas palavras. E sempre acontecem coisas incríveis. Recentemente, na segunda-feira, eu ministrei um para mulheres. E aí, no intervalo, uma moça chegou e começou a chorar na minha direção. Eu falei, que foi? Tá tudo bem? E ela, muito emocionada, falou, você foi a resposta das minhas orações. Nossa, meu Deus, como assim? E aí ela pegou e falou, porque eu estava pedindo uma confirmação sobre um negócio que eu tô querendo abrir há muito tempo. Já tenho um possível grupo ali de clientes, mas não sei se é isso que eu vou fazer. Só que agora eu tenho certeza que é. Eu falei a palavra brechó, que eu já tive um brechó há muitos anos atrás. Ela falou, cara, era exatamente isso que eu estava buscando a confirmação. E em um outro curso também que eu ministrei, uma moça falou que orou por 1 ano para chegar alguém na cidade que fosse especialista em tráfego pago, em posicionamento online, porque ela estava precisando. Eu não acreditei. Eu falei, quem ora por isso? Quem que ora por isso? Olha eu. Quem sou eu para falar uma coisa dessa? E eu falei, moça, você orou mesmo por isso? Ela falou, orei. E você foi a resposta da minha oração. Eu não acreditei. E aí é mais uma prova do que Deus pode fazer também na nossa vida profissional. Né? E, bom, agora voltando a falar do podcast, você disse que sempre teve um sonho de ter um podcast, você inclusive anotou ali. E vai vir esse podcast ou não? Conta aqui. Mas você sabe que você é a resposta dessa oração. Como eu te disse, eu fiz essa anotação lá no comecinho de 2022. Eu não sei se você faz isso, no começo do ano eu faço assim uma lista de desejos e eu oro por aquilo. Deus, se for, esse é o meu desejo, que esteja alinhado com os seus planos para mim. E aí eu sempre, como eu sou uma consumidora assídua de podcast, me edifica demais os podcasts. Assim, eu não nem assino TV aberta, eu não assisto TV. Então, eu sou uma consumidora. Então, isso me ajudou de um tanto na minha transformação. E aí, a gente tem aquela vozinha que insiste em falar pra gente, não, você não é capaz, não, você não tem nada para falar. Tudo que você fala, tem alguém que está há 20 anos falando. E eu falava, já tem alguém falando a mesma coisa que eu. Tem pessoas aí com bilhões de seguidores que estão falando. Aí, um dia eu participei de um curso de marketing digital sobre lançamentos, e aí uma pessoa falou assim, pode ser que tenha 20 mil pessoas falando a mesma coisa que você quer falar, mas vai ter uma coisa que essas pessoas talvez não tenham, a conexão. Verdade.
Então, assim, talvez o que a pessoa precise ouvir, ela precisa ouvir da sua boca, no seu círculo de amizade, no seu trabalho. Ela não está assistindo aquela pessoa. E foi isso que começou a acontecer comigo. Então, assim, as pessoas nem conhecem as pessoas que me influenciam positivamente. Mas quando eu falo uma frase que eu aprendi nesse podcast, a pessoa fala, uau, mas alguém me edificou antes. Então, assim, talvez as pessoas que estão à minha volta precisam ouvir o que eu quero falar. Então, assim, eu orei muito. Você, né, e o pessoal aqui da Talk, realmente, quando eu vim aqui para aquela reunião, eu não sabia da proposta, eu não sabia que estava por vir. Eu achei que era mais uma reunião de empreendedorismo feminino, que eu participo de muitas. Eu confesso para você que eu não queria vir, porque é um final de tarde, né? Eu estava super cansada, um calor de Campo Grande. Mas uma amiga me falou, vamos, talvez seja legal. E, de repente, aqui estou eu. Então, sim, vai vir um podcast que é para falar de espiritualidade, que é para falar de fé, de ciência, de neurociência, para falar de negócios, justamente isso que você falou, negócios que foram construídos com a base, né, em Jesus, que honram, né, tudo que a gente faz tem que ser para o reino de Deus, né? E as pessoas... Eu acho que agora a gente está num tempo muito legal sobre isso. Empreendedorismo e fé, e Jesus, como construir bases sólidas para relacionamento, para negócios, para amizade. Então, assim, as pessoas... Não sei se é porque eu estou dentro dessa bolha. Eu não sei se quem está fora... Porque, assim, eu vivo dentro dessa bolha. Então, eu consumo coisas dessa bolha. Então, eu não sei como é que está lá fora, porque não me interessa como está lá fora. Então, assim, eu percebo que tem um movimento muito positivo sobre mulheres. A gente estava conversando ali com a Débora agora, né? Mulheres que querem se reunir para falar de conexão, de fé. Então, assim, e tudo isso, no final das contas, pode gerar um negócio com bases cristãs, né? Eu tenho vários amigos que têm negócios que quebraram, que negligenciavam imposto, que tinha gato na água, e aí quebraram e reconstruíram, se levantaram com os negócios todos pautados nos princípios cristãos. Não adianta sonegar um imposto, porque lá na frente essa conta vai chegar. Então, assim, eu estou nessa bolha. Então, eu acho que o que eu tenho para falar, ele vai, nesse podcast, vai edificar. Eu tenho orado por isso. Não é uma coisa que eu decidi de ontem para hoje. Assim, foi construindo e... Eu, inconscientemente, Mai, eu acho que eu me preparei para esse momento, porque eu estudei tanto, eu vivi tanta coisa. Você entende que eu tenho o conhecimento e a vivência? Então, assim, eu não tenho só uma parte teórica na minha cabeça. Eu vivi tudo isso. Então, eu tenho uma autoridade para falar desse processo de transformação. E eu não acredito quando uma pessoa fala assim, eu conheço o Evangelho, e não foi transformada. Eu não acredito. Assim como Jacó foi ferido na coxa, quando ele passava lá pelo aquele vale, ali ele encontrou Jesus. Então, desconfie de quem não teve esse ferimento na coxa aí. Eu não acredito. Se você conhece o Evangelho e, de alguma forma, você não foi transformado, eu não consigo acreditar. E é isso que eu venho falar. Eu não venho falar sobre mim, eu não quero falar sobre os meus... Nada é meu. Tudo é dele, o que ele fez comigo, como ele me tratou, quem era a Laura antes e depois desse processo dolorido, mas tão transformador, tão necessário. Hoje, quando a gente está lá na dor, a gente fala, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, eu quero sair dessa dor, não aguento mais sofrer. Mas quando eu olho para trás hoje, assim, quando você está, se Deus pudesse mostrar, falar, olha... Eu vou te levar por esse caminho aqui. Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter perda, vai ter renúncia. Você fala, não quero ir. Quando você está, né? Se ele pudesse falar. Mas quando você passa, quando você olha para trás, você fala, uau. Eu dou graças a Deus, mano. Eu dou graças a Deus porque eu passei por tudo isso. Eu era uma pessoa muito chata. Também. Nossa! Coitado de quem convivia comigo. Coitado. Ainda bem que esse moço... saiu de perto de mim, porque eu estava impedindo ele de ser feliz. Entendeu? Então, assim, graças a Deus que eu passei por tudo isso. E Deus continua, e eu continuo à disposição, não.
quando eu passo por algum sofrimento, eu falo, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso nesse processo aqui? Aconteceu isso? Então, Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Me fala rápido, porque eu não quero ficar igual rodando no deserto ali, batendo cabeça, resmungando, murmurando. Me ensina rápido. Aí, quando eu estou passando por uma crise, eu falo, eu quero aprender logo para sair daqui logo, não quero ficar aqui, não. Mas nem tudo é no nosso tempo, né? Às vezes o tempo é um pouquinho mais... Mas, sim, vem um podcast por aí. Já tem umas queridas convidadas. Vai ser sobre história de superação, sobre pessoas que inspiram outras pessoas. Essas conversas vão ser sempre para edificar a vida do outro. Sempre a base vai ser Jesus. Legal, eu tô animada para assistir. Porque olha, só por esse papo que a gente está tendo, imagina então o que vem no teu podcast, no teu programa. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Amém. E com certeza ele vai te usar, porque, olha, você conseguiu despertar vários insights aqui dentro de mim. E eu creio que vai abençoar a vida de muita gente que está assistindo. Então, hoje a gente precisa mostrar a realidade do Evangelho, confrontar as pessoas para elas viverem essa transformação, para haver mudança. E esse nosso papo me transformou ainda mais. Eu amei conversar com você. Obrigada. Quero muito te agradecer por ter aceitado o meu convite de estar aqui. Eu desejo que Deus te abençoe, que você prospere em todas as áreas da sua vida e que com o seu podcast você alcance muitas vidas e possa impactá-las de uma maneira extraordinária. Amém. Eu recebo. Obrigada pelo convite. E eu posso deixar uma mensagem? Claro, fica à vontade. Eu demorei muito para entender os sinais que Deus estava fazendo na minha vida. Então, como eu vim aqui para edificar, para contar, eu queria que as pessoas, a qualquer sinal, aceitem o convite de Jesus. Vão pelo amor, não vão pela dor, mas aceitem. Se ele bater na sua porta, abra. E se ele não bater, vai atrás, porque, olha, é irresistível. Obrigada, Mai. Obrigada a você. E a você, muito obrigada pela audiência. Em breve tem mais episódio do Te Influenciamos podcast. Um beijo e seu sucesso digital é a nossa meta.